Olá, eu sou o Marcos Faleiro XR. Hoje é o dia 13 de novembro de 2019. E bem, eu acho que eu devo esse assunto já há algum tempo. Eu tenho dois vídeos, um vídeo que fala especificamente sobre esse conceito de comunismo, socialismo e capitalismo. É um vídeo longo, bastante didático, onde a maior dificuldade é conceituar o capitalismo, que é um sistema de difícil entendimento. E passou bem brevemente a respeito do conceito de comunismo. Mas uma das coisas mais curiosas é que para você entender o anticomunismo, por mais incrível que pareça, você não precisa saber o que é comunismo. Por um motivo muito simples: ninguém entende menos comunismo do que o anticomunista. Não sabe o que é comunismo. E comunismo é uma coisa, como eu falei, extremamente fácil de entender. É a abolição da propriedade privada. É um sistema político-econômico social que prega a não existência da propriedade privada, onde tudo é comunitário, onde tudo é distribuído em comum. É um sistema fortemente utópico, que você não verifica em escala larga em lugar nenhum na humanidade. Você vê em pequenas comunidades. E principalmente no modelo proposto pelo marxismo, ele é absolutamente inviável. Nesse sentido, inclusive eu deixei claro, nesse sentido eu acho a ideia totalmente inaplicável, inclusive uma ideia muito ruim. Eu seria um anticomunista não fosse o fato de anticomunismo ser o maior concentrador de miséria mental, de debilidade que posso apontar hoje em dia. É um pardieiro de boçalidade monstruosa, a começar pelo nosso governo, essa desgraça que está aí. Por quê? Porque na cabeça do anticomunismo, comunismo não é um conceito, é um rótulo, é um substituto para o mal, pura e simplesmente. O verdadeiro problema disso aí é o mal e velho maniqueísmo. Maniqueísmo, o que é? É você estabelecer uma divisão rígida entre o bem e o mal como duas entidades totalmente distintas e separadas, onde evidentemente você está do lado do bem e você tem um mal a ser combatido. Esse mal não precisa ser definido com clareza, ele simplesmente é o outro. Só que essa divisão de uma forma muito clara soa infantil, porque é infantil mesmo. Então algumas pessoas tentam sofisticar e colocar um outro nome. O nome simplesmente nesse caso é comunismo, é o mal. É a mesma coisa que fazem com o fascismo também, ou com o nazismo. Você simplesmente pega uma coisa que tem alguma carga, pega o nome dela e aplica tudo aquilo que você achar ruim. Então não tem muito o que falar a respeito do conceito de comunismo em si, para você entender o anticomunismo. Ele simplesmente funciona dessa forma. Ele é basicamente uma reação animalesca, de condicionamento a símbolos, a situações, a palavras, a pessoas que ele associa naquele grupo que ele considera como o grupo do mal, no caso o comunismo. E com isso você justifica todo e qualquer tipo de atrocidade em nome do anticomunismo, em nome do combate ao mal. Porque nunca na história humana nunca se promoveu uma grande desgraça, um grande terror, alguma coisa, um grande genocídio, um grande massacre que não fosse em nome do bem, por um motivo muito simples. Se você quiser reunir um bando de patis para fazer uma patifaria qualquer, você pode apelar para os vícios deles, você pode apelar para os maus comportamentos, para os impulsos mais primitivos. Mas se você quer reunir grandes massas em nome de qualquer coisa, você tem que falar em nome de um ideal maior. Você não pode oferecer simplesmente a satisfação de vícios. Você não pode simplesmente, vamos pilhar aquela aldeia lá, vamos estuprar aquelas mulheres, vamos roubar aquelas. Não tem que ser, não. Para você mover grandes massas de pessoas tem que ser algo mais. Porque a humanidade tem uma tendência espontânea a reconhecer as coisas mais altas, as coisas mais nobres. E elas são capazes de aglutinar, arrebanhar uma quantidade maior de pessoas. Então se você quer realmente causar um mal de larga escala, tem que ser em nome do bem. Não tem outra forma. E você se colocar nessa posição de uma virtude suprema, geralmente da posição divina, você necessariamente precisa do inimigo.
um inimigo do qual você debita todo e qualquer tipo de vício. Ele é um mal absoluto, ele tem que ser combatido de todas as formas. Qualquer coisa se justifica para você enfrentá-lo. Isso é compreensível porque se você está diante de uma situação dessas, fica relativamente fácil você justificar realmente qualquer coisa. Porque se você não precisa ir longe, basta você imaginar uma situação tal que você tem alguma coisa que pratique as piores atrocidades possíveis. Você imagina. Então qualquer coisa pode ser justificado como um mal menor em comparação com aquele mal maior. Só que o maniqueísmo perde essa noção de gradação entre males. Ele simplesmente separa rigidamente o bem e o mal. Então, isso que tem que ficar claro. Anticomunismo nada mais é do que o pensamento maniqueísta com esse rótulo específico. Evidentemente é o liberal conservador que tem essa mentalidade, mas quando você vai para a esquerda também não é a mesma coisa que se faz no termo fascismo. Com a diferença que eu insisto em dizer que tem pelo menos um ponto de concordância na visão dos esquerdistas que combate o fascismo. Tem um contato mínimo com a realidade. Não justifica, continua sendo uma boçalidade completa, mas tem um contato, ainda que vago, que é o fato do autoritarismo, né? Então, ao passo do outro lado não tem nem isso. O grau de demência do anticomunista é tão grande que o cara chama Globo de comunista. Globo. Vê só, o comunismo é a abolição da propriedade privada. A Globo é o maior conglomerado privado de mídia, um dos maiores do mundo. Como se assim, a família Marinho, os bilionários lá, tivessem dispostos a vamos socializar as nossas riquezas, vamos socializar os nossos meios de produção, vamos abolir a propriedade privada. É uma demência, não tem que perder tempo com um negócio desse. Retardamento mental. É claro que o anticomunista no geral ele não vai ter esse problema de se deparar com essa questão, porque tu sabe, ele não vai ser capaz de apontar nem esse fato básico sobre o comunismo. Ele simplesmente, como eu disse, é simplesmente um rótulo. Simplesmente chama alguma coisa que ele não gosta de comunismo e pronto. Não é à toa que se você for pedir para um anticomunista dizer que é comunismo, talvez, em alguns casos, ele evoque algum ponto, assim, porque ele aprendeu, é uma coisa fácil de aprender, pode ter visto alguém dar essa definição básica, ele vai usar. Mas operacionalmente, no dia a dia dele, ele não usa. É simplesmente o rótulo que ele elegeu. Então, qualquer coisa que ele não vai gostar, ele vai chamar de comunismo. Só que, apesar disso, é bom entender que o anticomunismo não é um movimento espontâneo. Não é uma coisa que surge naturalmente das massas. Algumas coisas que surgem espontaneamente podem ser associadas, mas normalmente não. E para entender isso é até relativamente simples. Por exemplo, se nós entendemos o que vem a ser o socialismo, né, o socialismo, sim, é um sistema real, tem vários países socialistas. E um dos pontos mais interessantes que eu coloquei nesse meu supracitado vídeo é que nós vivemos em sistemas que misturam socialismo e capitalismo. Porque se você entende o socialismo como que ele de fato é, ou seja, a socialização dos meios de produção, e você demarca a diferença do capitalismo com a privatização dos meios de produção, então é evidente que nós vivemos num sistema ambíguo, porque muitas das nossas empresas são estatais e outras são privadas, em qualquer lugar do mundo, até nos Estados Unidos. É só na cabeça de um panaca, um patife de um Paulo Guedes, que acha que você pode privatizar tudo. E não vai conseguir privatizar porcaria nenhuma, não só pela resistência política, mas pela incompetência também, que ela não tem noção de realidade. Mas o ponto é que nós vivemos essa ambiguidade. Mas existe uma questão real entre socialismo e capitalismo. Então o indivíduo hoje que, por exemplo, faz uma defesa do capitalismo liberal, aí faz sentido, ele até fala de uma ameaça socialista. Apesar de que geralmente o que está acontecendo aqui hoje, que o anticomunismo ele é tão evidentemente boçal, que muitos já estão se afastando dele, estão tentando aderir a um antissocialismo, mas algumas vezes eles fazem isso com uma maior propriedade, mas muitas vezes apenas substituem o termo e continuam com a mesma imbecilidade. Mas o importante apontar é que aí a questão é séria, realmente existe um socialismo,
Mas me diga, para as grandes massas de trabalhadores, qual que é o problema de você aderir a um modelo socialista? Ele não tem nada a perder. A diferença é muito simples. Para quem é pura e simplesmente trabalhador, é melhor trabalhar numa empresa estatal do que numa empresa privada. Porque é a principal diferença. Na empresa pública você vai ganhar mais e vai ter uma estabilidade, se não formal, pelo menos uma estabilidade pelo contexto, pela maior estabilidade da própria atividade econômica em si, pela força maior dos sindicatos. Então, para o trabalhador em si, é óbvio que é uma vantagem você trabalhar no sistema público. E, indo mais longe ainda, para a população mais pobre, um sistema mais socialista é evidentemente mais vantajoso, sem pestanejar. Pobre em Cuba vive muito melhor do que em qualquer país capitalista. Simples assim, ele tem educação de qualidade, saúde de qualidade, segurança pública, a criminalidade é muito baixa e tem tudo garantido. Agora, pessoas que têm uma propriedade maior, aí já chega a ser desvantajoso, para uma classe média. Até para mim, não sei se é duvidoso, seria duvidoso para mim, eu não gostaria de viver em Cuba. Mas o fato é que para a maioria das pessoas é vantajoso. A maioria da população trabalhadora. Agora, para o camarada que é proprietário dos grandes meios de produção, evidentemente desvantajoso. Ele vai perder tudo. O grande capitalista, o grande empresário que detém a propriedade, numa socialização ele tende a perder. Embora não necessariamente de uma forma radical, né? Porque quando você, na hipótese de uma estatização de uma empresa, a tendência é o cara ser indenizado. Mas mesmo assim ele perde. Agora, como é que os grandes capitalistas, como que eles vão convencer a população de que tem que lutar contra o socialismo ou o comunismo, no caso? Dizendo para eles que, meu amigo, isso aí não é bom não, porque você vai tirar a minha riqueza. Ele vai dizer isso? Não, você tem que inventar uma história mais convincente, né? Então você vai ter que convencer a maioria trabalhadora de que aquilo ali é ruim para eles. Em verdade seja dita, há essa cegueira histórica do viés marxista de, por exemplo, colocar todos os aspectos socioculturais de uma sociedade como subprodutos do modelo econômico, ao ponto, por exemplo, de colocar as tradições religiosas e culturais em geral como pura e simples superestrutura da estrutura capitalista, burguesa. E isso aí realmente deu margem a uma falsificação tal que passou a prejudicar de fato a maior parte da população, mas não a nível econômico. Passou a prejudicar principalmente a questão cultural. Só que isso aí, os primeiros a se dar conta dessa burrada foram os países que instituíram modelos socialistas. Foram os primeiros que reverteram isso, esse ataque sistemático às tradições culturais. Só que aí o estrago já estava feito. Para você conseguir convencer a população da ameaça comunista, você primeiro vai partir de uma meia-verdade até gerar uma falsificação absoluta. Tem que partir de uma meia-verdade, porque qualquer coisa precisa ter alguma âncora na realidade para se sustentar. Caso contrário, você não consegue manter discurso nenhum. Só que pode ser mínimo. Caso contrário, você não teria pessoas aí chamando o Jorge Soros de comunista. Você não teria gente chamando nazista de comunista. E aí que está o ponto. Para você criar, estimular essa ameaça tem que ser irracional. Você não pode delinear ela bem exatamente, restringir o rótulo de comunismo apenas ao ponto crucial, ao ponto onde ele verdadeiramente pode ser considerado comunista. Você não pode isolar, porque se você fizer isso, você delimita bem, a população vai ser capaz de diferenciar os fenômenos reais e os fenômenos falsos. Isso não é interessante. Você tem que misturar tudo de um modo que ela não consiga perceber, para que ela possa não apenas servir para lutar contra uma coisa que pode sim prejudicá-la, mas principalmente que ela possa lutar contra seu próprio benefício. E é por isso que todo e qualquer governo que tenha feito alguma coisa em prol de redistribuição de renda, de redução da pobreza, de redução de desigualdade, é chamado de comunista, mesmo que ele não tenha feito absolutamente nada contra a propriedade privada. E aí vem comunista, come criancinha, mata os velhos para fazer sabão, como é que é, os campos de concentração, não sei o que lá, todas as bizarrices. E aí vamos ao ponto crucial. É verdade que houve uma série de problemas graves nos países que implantaram o socialismo em função das suas revoluções, em função das suas guerras civis. Não é questão de negar isso.
Mas em plena era do termo fake news, onde você vê a produção massiva de mentiras deslavadas, de absolutas falsificações, não são distorções, não é má interpretação, é você mentir deslavadamente, inventar um fato completamente inexistente, espalhar isso em massa e conseguir fazer com que uma população inteira acreditando naquilo eleja um presidente com base nessa porcaria. Você sinceramente acha que isso é novidade? Que isso começou agora? Para não ir inicialmente muito longe, essa nova fase do que se chama hoje de fake news começou na primeira eleição da Dilma. Foi uma boataria monstruosa, ficou inventar todo tipo de insanidade, tudo absolutamente falso. Isso gera constrangimentos generalizados. Por exemplo, uns sites especializados em desmentir boatos, como por exemplo o iFarsas, teve uma saia justa, porque passou a ser acusado de esquerdista. Por quê? Porque estava o tempo todo refutando boatos contra a esquerda em geral. Aí mas perguntava, mas você só refuta boato contra a esquerda? O problema é que não tinha boato contra a direita. Simplesmente não existia. Eles tiveram que catar umas piadinhas aqui e ali para tentar mostrar um equilíbrio. O problema é que não tinha material desse sentido. É praticamente uma exclusividade do setor liberal conservador, essas mentiradas sistemáticas. Mas isso não começou em 2010, meu amigo. Fake news não é novidade. É o fundamento. O fundamento da mentalidade anticomunista é a mentira sistemática. É a repetição sistemática da falsidade, ao ponto de gerar tradição de falsificação, sobre a qual outros falsificadores erguem outros níveis de falsificação. Que é uma coisa curiosa para qualquer um que tenha tem uma idade mínima como eu, que já estou quase com 48 anos, e que observou esse fato. Qualquer um que tenha prestado atenção, você pode ver que cada vez aumenta, e aumenta muito, o número de mortos pelo comunismo. É engraçado que parece eles têm uma tecnologia de viagem no tempo. Toda vez que viajam no tempo, matam mais gente. E não é assim, somando o atual, não. É lá atrás, é lá no tempo do Stalin, é lá no tempo do Mao Tse Tung. Eu lembro do tempo que vocês falavam em 20, 30 milhões de mortos. Depois foi subindo, hoje já se fala em mais de 100, 200 milhões. Não para de crescer esse número. Apesar de se referir a fatos anteriores, mesmo sem contar o pessoal que inclui as mortes da Segunda Guerra Mundial inteira na conta, né, do comunismo. Apesar de que o povo que mais morreu na Segunda Guerra foram os russos, né, os soviéticos. E eu cheguei a ver, eu lembro, na minha infância, em campanhas políticas, indivíduo que não tinha plataforma nenhuma o cara simplesmente chegava. Gente, o comunismo matou muita gente, olha aqui, ó. Pega o pincel atômico, está escrevendo no quadro. Em 1950 matou tantos mil, sem fonte nenhuma. Desse jeito, e repetindo. E vai repetindo essa merda. Não estou entrando no mérito de quem morreu, quem matou. Evidentemente teve problemas. Mas esses números que chegam para nós, todo esse discurso do qual Olavo de Carvalho eleva ao status de santidade e revelação divina, isso é mentira, meu amigo. Isso é falsificação. É pegar alguns fatos reais e acrescentar tantos níveis de fraude que ele se torna completamente fantasioso. Todo esse discurso, a mentalidade comunista é completamente baseada naquilo que hoje se chama fake news, mas é pior, é fake history. É um universo ficcional de mentiras. Não é de hoje. Se assim não fosse, se pelo menos o pessoal ficasse restrito à questão da União Soviética, da China, até que seria menos mal. Mas se fosse assim, então por que diabo que o indivíduo vai e me chama Lula de comunista? Que não fez absolutamente nada para socializar meio de produção. Pelo contrário, que promoveu uma distribuição de renda inegável, mas que promoveu um período de extrema prosperidade para o setor financeiro, para o setor bancário. O número de bilionários aumentou, o número de milionários aumentou. E como raio que eu não de ser comunista? Me chamam FHC de comunista. Se tivesse um mínimo de senso de pelo menos aprisionar ou restringir as críticas num determinado ponto sócio-histórico local, menos mal. Mas não, devia estar estendendo o conceito para coisas absolutamente contraditórias, ao ponto de chegar numa situação tal que movimentos ideológicos bancados pela nata do capitalismo global, patrocinados pelas grandes corporações internacionais e que são mais fortes justamente nos países mais liberais,
como feminismo, como movimento LGBT, essas coisas, o cara vai e me chama porque é de comunismo. Aí quando você vai na China, na Rússia, na Coreia do Norte, não tem nada disso. Aí que tá, você vê o grau de falsificação. O termo perdeu completamente qualquer chão, qualquer noção de realidade. Ele virou uma xingação. Você não gostou, chama de comunista. Vai ter algumas afinidades acidentais, porque sempre tem alguma coisa. Mas a estrutura mental do que está por trás desse tipo de pensamento é absolutamente... É louca, é delirante. E não pode ser de outra forma. Ele tem que ser uma caça às bruxas, né? À toa que se chama o famoso macartismo anticomunista nos Estados Unidos de caça às bruxas, porque tem a mesma estrutura. O que é uma caça às bruxas? É você cria um inimigo que pode até ter alguma conexão com alguma realidade, mas ele vai sendo distorcido a tal ponto que você é seguro dizer que ele é completamente imaginário. Absolutamente qualquer coisa pode ser considerada comunismo. Qualquer pensamento, qualquer ideia, qualquer atitude que você toma pode ser considerado comunismo. Qualquer coisa justifica uma investigação sistemática. E as provas são as coisas mais inusitadas possíveis. Assim como numa julgamento de bruxa, qualquer maluquice, qualquer sinalzinho, qualquer chuva que cai é prova de bruxaria. Viu a mesma coisa, prova de comunismo é qualquer coisa. Você fez um comentário qualquer sobre alguma coisa, tomou uma atitude qualquer, vestiu uma coisa de uma roupa de uma determinada cor, comeu uma coisa que tem... É comunismo. E aí, cara, vê a ameaça vermelha em tudo quanto é ponto. E aí, para não ficar apenas nessa parte superficial, vamos ao fato histórico brasileiro. Como é que funciona essa falsificação? É claro que houve iniciativas comunistas no Brasil, também pintura comunista, teve Coluna Prestes, mas, sendo sincero, nenhuma delas jamais ameaçou a situação brasileira. Na verdade, foi ao contrário, elas legitimaram iniciativas anticomunistas. O que Getúlio Vargas fez, inventou uma ameaça comunista e deu um golpe de Estado. Legitimou um golpe de Estado com isso, dizendo que tinha um plano secreto da União Soviética para dominar o Brasil, e era mentira. Esse é um fato histórico, não sei o que estou dizendo. Aí, coisa mais curiosa, o anticomunista Getúlio Vargas quis perseguir o comunista pra caramba, que tinha um alinhamento fascistoide. Ele, inclusive, era um grande admirador de Hitler, de uma Alemanha nazista, que criou campos de concentração para matar comunistas. Os primeiros campos de concentração foi prender comunista, não foi judeu, não. Esse Getúlio Vargas teve como seu principal herdeiro político ideológico João Goulart, que depois foi derrubado por outro golpe de discurso anticomunista. Ou seja, o herdeiro legítimo do anticomunismo brasileiro foi acusado de ser comunista. Você percebe assim, o grau de falsificação que imperou, que mais uma ameaça comunista falsa, porque é ditadura. Depois matou que 300, 400 guerrilheiros. E cadê? Cadê a Revolução Comunista? Cadê o apoio da União Soviética? É a pergunta que eu faço sempre. Você acha que matar 300 bolcheviques acabava com a Revolução Russa? Acha que matar 300 cubanos lá em Cuba ter acabado com a Revolução Cubana? Porque não tinha ameaça nenhuma, meu amigo. Simples assim. Tanto que a guerrilha mesmo começou anos depois da ditadura estar instituída. Eu não estava nem preparada. Tanto que depois que a ditadura se instituiu, ela foi começar a se organizar. Você não tinha ameaça comunista nenhuma, nunca teve. E agora, em pleno século XXI, tem que aguentar um débil mental dizendo uma merda dessas. Justificando golpe de Estado nos países vizinhos aí, com papo de ameaça comunista. Claro, alguns assim, sofisticados discursos estão falando em socialismo, dizendo que agora é o Putin, né, não é mais o Stalin, agora é a FSB, não é mais a KGB, mas a discussão é a mesma porcaria. A mesma mentalidade, o que é? Que comunismo vai ser tudo que, por um acaso, além de beneficiar uma elite financeira, também beneficia um pouco a população, como por exemplo foi o governo Lula, que conseguiu promover um notório crescimento econômico, que aumentou a quantidade de bilionários e bilionários, mas também redistribuiu a população. Mesma coisa foi na Bolívia de Evo Morales, mesma coisa foi na Venezuela. Ou seja, não são governos que tiraram coisas dos mais ricos, não. Foram governos que apenas por cima deram uma distribuição um pouquinho mais de igualdade. Esses governos são chamados de comunistas, vão ser derrubados para quê? Para que você aumente a espoliação financeira. E aí o que acontece? Desde que o governo Dilma caiu no Brasil, o que aconteceu? Aumentou a pobreza, dobrou a desigualdade e aumentou a concentração de riqueza no topo. O Brasil, naquela época, de 2013 para 2014, tinha uns 80 bilionários,
que comiam lá 6, 7, 8% do PIB, hoje tem 200 comendo 17, 18% do PIB, enquanto o PIB está menor do que naquela época, a quantidade de miseráveis explodiu, voltamos para o mapa da fome, a desigualdade aumentou e os bancos estão batendo recorde de lucro. É para isso que serve anticomunismo, para defender, é a mentalidade liberal, para defender o privilégio da elite financeira. Agora, para a gente não se alongar mais, o vídeo já está muito longo, mas vamos ver o que é o mais grave, o mais trágico, o mais terrível disso tudo. E a gente tem que voltar para o paradigma operacional exemplar, que é a caça às bruxas. O macartismo, a paranoia comunista nos Estados Unidos, foi chamado de caça às bruxas muito apropriadamente. E o que foi a caça às bruxas? Veja bem, você até tem alguns elementos de contato com a realidade, que, por exemplo, existiam algumas pessoas que tinham contato com religiões pagãs, existiram alguns criminosos que foram associados a bruxas, mas a maioria esmagadora, 99%, é delírio puro, não existia nada ali, sabe? A gente sabe disso. E foram praticadas, especialmente na Idade Moderna, uma infindável série de atrocidades, massacres monumentais, em nome de uma insanidade. Agora veja o que trágico, é uma mentalidade que te permitia pegar uma pessoa inocente, inclusive crianças, praticar torturas brutais, asquerosas, monstruosas, sádicas, e ao mesmo tempo que você faz isso contra uma criança inocente do jeito mais grotesco, você tem certeza absoluta de estar fazendo bem, porque afinal você está salvando aquela alma do inferno. E antes que ateísta militante se empolgue, isso não foi privilégio dos cristãos, não. Além de outras religiões fazerem a mesma coisa, teve uma época que foi o contrário. Os cristãos no começo também foram extremamente perseguidos e submetidos a brutalidades também. Para você ver que é uma coisa que transcende qualquer recorte ideológico. O que está em jogo não é uma ideologia específica, tanto que o comunista pode fazer isso também com o anticomunista. O ponto é o maniqueísmo, é essa divisão de ter uma certeza absoluta da santidade da própria causa e da malignidade total do adversário. O grau de corrupção, de autodestruição, de absoluta autodestruição moral, mental, cognitiva que isso pressupõe. O grau de perversão grotesca, o grau infernal de demência que isso pressupõe. O que eu te digo, meu amigo, é que o anticomunismo é a mesma coisa. Pode ser um pouco mais brando para as condições socioeconômicas atuais, mas o que nós tivemos, e é a maioria das pessoas que, por exemplo, foram pegas pela nossa ditadura, que foram presas e torturadas, eram inocentes, não tinham nada a ver com o esquema. E no Brasil ainda foi tranquilo, viu? Tem uma meia verdade na história da dita branda, porque as ditaduras vizinhas aqui foram muito piores. E, claro, tinha pessoas que realmente eram revolucionários, estavam guerrilheiros, mas muitas pessoas não tinham nada a ver com o assunto. E, no entanto, sofreram coisas grotescas em nome de pessoas que juravam que estavam lutando contra o mal. E hoje é a mesma coisa. A mentalidade anticomunista vai no mesmíssimo sentido de justificar qualquer atrocidade contra uma ameaça imaginária, um inimigo inexistente, que no máximo você pode fazer algumas comparações vagas assim com um movimento qualquer que tem alguns comunistas por aí até hoje, mas não tem nenhuma possibilidade de sequer se articular. O único partido que tem um restinho de comunismo hoje é o PCO. O que é o PCO? Não é nada. Porque nem no PCdoB não tem mais nada de comunismo. O PCdoB agora é neo-esquerda pura. E embora qualquer recorte político ideológico possa fazer isso, no nosso caso aqui, o assunto é o anticomunismo. É ele que tem feito isso normalmente. Não foi que militantes de esquerda que pegaram e saíram, implantaram ditadura, saíram matando, torturando aqui, não. Pelo menos não na América do Sul. Nós estamos falando da ditadura brasileira, argentina, chilena, peruana. Não é ditadura de esquerda, coisa nenhuma não. E você pode notar que para o anticomunista nada importa. Não importa se está tendo pobreza, se multiplicou a miséria, se tem uma panelinha ficando cada vez mais rica, se você põe um governo criminoso no poder.
miliciano criminoso, não é que comete corrupção não, meu amigo. Nós estamos falando de tráfico de drogas, de assassinato, de milícia assassina. Não importa, tudo se justifica em nome do anticomunismo. Você pode arrasar com a economia do país, você pode destruir as relações internacionais, você pode corromper total e completamente os mais básicos senso moral, a ponto de colocar criminoso no ministério, colocar um criminoso ambiental condenado numa pasta do Ministério do Meio Ambiente. Nada disso tem importância para eles. Você pode colocar um semi-analfabeto imbecil no Ministério da Educação. Eles não estão preocupados com isso. O importante é combater o comunismo. Você pode colocar no Ministério da Justiça um sujeito que perverteu completamente o judiciário, o processo judicial. O cara que condenou o adversário político deles, sem o qual ele não teria como ganhar as eleições. O nível de conchavo é esse, mas não importa, isso não tem problema, tudo em nome do anticomunismo. E por falar nisso, é o próprio Sérgio Moro que diz isso na sua monografia sobre a Operação Mãos Limpas da Itália. Ele fala que quando a ameaça comunista se desfez na Europa, na Itália especialmente, é que começou a haver preocupação em combater a corrupção. Porque enquanto havia assim uma ameaça comunista, a pessoa não estava nem aí para isso. Você podia corromper, podia roubar, podia cometer crime que fosse à vontade, desde que você estivesse combatendo o comunismo. Em suma, meu amigo, você pode entrar na minha casa, pode roubar as minhas coisas, pode me bater, pode estuprar minha filha, pode matar, mas está combatendo o comunismo? Ah, então está justificado. O que é o comunismo? Aquele pedaço de pau na parede? Não, então está certo, está combatendo o comunismo. O comunismo ou o socialismo, ou a esquerda. Estamos aí, século XXI, entrando em 2020 com uma quadrilha anticomunista no poder, um bando de psicopatas degenerados. Isso, quando eu chamo anticomunismo de doença mental, não é força de expressão não, meu amigo. O negócio é sério, é grotesco, é grave, é perverso. E não há possibilidade do indivíduo se envolver e mergulhar essa insanidade, levantada principalmente por Olavo de Carvalho e sua turma, sem se corromper moralmente, num grau absolutamente grotesco, de coisas que eu já vi pessoas depondo, defendendo a tortura e a morte dos próprios familiares em nome de anticomunismo. Por fim, um último adendo é que existe, ou existiu, um anticomunismo lúcido, mas é basicamente um anticomunismo católico. É aquele que você vê, por exemplo, na encíclica Divinus Redemptoris, contra o comunismo ateu. O foco nem era tanto a questão econômica, mais a questão cultural. Mas também tem uma crítica, até para a solução socialista, na encíclica na Rerum Novarum, sobre as condições do operariado, dos proletários. Só que a Igreja Católica também critica duramente o capitalismo liberal, além de ter criticado o fascismo. Na encíclica Rerum Novarum você vê a doutrina social da Igreja, que é a doutrina que de uma certa forma inspirou o trabalhismo brasileiro, que inspirou em grande parte o varguismo. E quando você vê alguém pegando essa encíclica papal, essa doutrina oficial da Igreja Católica, adivinhe só, o cara é acusado de comunista. Porque a doutrina social da Igreja nada mais é do que um bom senso em relação a redistribuir renda, a amparar melhor as comunidades mais pobres, sem querer promover uma ruptura revolucionária, um banho de sangue. Então você tem essa crítica católica ao comunismo ateu, mas você tem a crítica também incisiva contra o capitalismo liberal. Infelizmente, hoje, essa crítica praticamente desapareceu, porque o grosso, quase que a totalidade do anticomunismo, nem é mais católico. Até porque já se deram conta de que deixou de ser uma ameaça. O que você tem liderando essa turma é o neopentecostalismo, absolutamente insana teologia da prosperidade, que corrompe por completo o cristianismo, dizendo que encher a pança de dinheiro é sinal de graça divina. O alinhamento ao sionismo, a exploração financeira, bancária, esse bando de pastor corrupto e lavador de dinheiro, vendilhões do templo que seriam sido expulsos a chicote pelo próprio Cristo. Essa é a galera que lidera o anticomunismo hoje e está aí servindo aos interesses de oligarquia financeira.
combatendo o comunismo para garantir os interesses das plutocracias bilionárias que exploram a população. Você pode dizer, existem revolucionários, existem comunistas que faziam a mesma coisa, tudo bem. Mas isso é lá, aqui é Brasil. Aqui não tem ameaça comunista. Nós não somos comunistas, não somos nem socialistas. Nós estamos sob o jugo do capital financeiro. É um país que justificou ditaduras em nome do anticomunismo absolutamente inexistente. A mensagem final é essa. Anticomunismo é doença mental. Ela corrompe a alma, envenena o cérebro, destrói qualquer possibilidade de entendimento. Eu sou o Marcos Valério XR. Hoje é o dia 13 de novembro de 2019. Obrigado por sua atenção.